Glória a Jesus. Por que você não abre a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9? Enquanto a gente abre, você não canta o coro desse hino comigo assim, ó. Sim, Jesus amou-me, com temor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza, com a sua Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9. Enquanto você abre a sua Bíblia e eu a minha, eu quero agradecer a Deus por essa tarde tão abençoada. O Senhor conhece a condição do coração de cada um de nós nessa tarde, viu, irmãos? Conhece o meu, conhece o seu. E Ele sabe como nós somos necessitados dessa graça sem par que Ele nos ofereceu na cruz do Calvário, salvando as nossas almas da eterna perdição, dando-nos propósito à vida. Nossa vida não tinha propósito, Jesus nos deu propósito. E agradecido a Deus, eu agradeço também por o Senhor ter me plantado numa igreja como eu estou, nessa igreja aqui, que o Senhor tem nos ajudado através da nossa liderança, cooperado com a nossa alma, cooperado com o Senhor na nossa alma para servi-lo. Muito agradecido pela vida do meu pastor, pela vida do pastor Guigui, que também tem sido um exemplo para nós, servindo ao Senhor. Samuel, o livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos bastante aleatórios. Eu quero que você preste bem atenção nesse enredo que está sendo narrado aqui. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Versículo 3. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul, para que use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul a teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então inclinou e disse: quem é o teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto como eu? Versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda ao teu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Glória a Jesus. Essa é uma das histórias bíblicas mais lindas a respeito de remissão, ou de pagamento de volta daquilo que lhe era por direito anteriormente. A história nos conta que quando Saul e Jonatas morreram, que eram o rei de Israel e o futuro herdeiro do rei de Israel, na linhagem de sucessão de Saul, quando a notícia chegou até o acampamento, a ama desse rapaz, a mulher que cuidava dele, de Mefibosete, ficou tão assustada com a notícia que pegou o menino, saiu correndo, o menino caiu no chão e ficou coxo, aleijado de ambas as pernas. Eles correram e mudaram para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar é bem peculiar porque, das mais variadas interpretações que Lodebar tem, o fato é que Lodebar significa terra estéril.
Uma terra ruim de trabalhar, ruim de dar coisa. Você planta e não nasce nada. Você rega e ela não dá jeito. Você aduba e não sai nada de lá. Lodebar era uma terra muito difícil, onde aquela ama e o filho de Jonatas foram buscar refúgio contra a mão de quem quer que visse depois de Jonatas e Saul ao reino. A história vai nos contar, principalmente nos primeiros capítulos de 2 Samuel, que Davi começa a tomar posse de tudo aquilo que Deus havia lhe prometido. Ele se torna rei em Hebrom, pouco tempo depois é colocado rei sobre todo Israel, e muito rápido Deus dá muitas vitórias a Davi. O capítulo 8, então, é marcado por vitórias ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Davi praticamente domina, e toda a terra que ele vai dominar até o fim do seu reinado, até o capítulo 8 de 2 Samuel é dominada. É uma passagem muito bonita e gloriosa. Porém, quando chega no capítulo 9, a história faz uma pausa de mostrar as aventuras de Davi fora do palácio, as aventuras de Davi fora da sua casa, e começa a mostrar de novo o coração do homem que foi encontrado por Deus, o homem segundo o seu coração. E o versículo 9 começa com uma pergunta de Davi que é bastante peculiar. Ele fala assim: ainda sobrou alguém da casa de Saul para que eu faça beneficência a ele por causa do amor que eu tinha a Jonatas? Quando a gente observa, irmãos, o coração de alguém que lembra de fazer o bem, é muito bonito. Mas quando nós observamos os detalhes por que a pessoa está fazendo bem, às vezes nós temos a tendência de menosprezar o bem que está sendo feito. Já viu isso? Ele fala assim: a pessoa está fazendo essa coisa boa aqui porque ela está em problema, então ela quer fazer uma troca de favores com Deus. Ela faz bem aqui, Deus faz bem a ela. Ou então, geralmente, a gente olha para a pessoa e fala: não, ela está fazendo bem porque ela está completamente despreocupada e pode fazer o bem porque agora ela não tem problema nenhum. Mas nessa história fica particular porque Saul foi uma pessoa que, aos nossos olhos, depois de todo terminado, foi alguém que Deus usou para moldar o caráter de Davi. É fácil para falar para Davi isso: Davi, Saul foi usado por Deus para moldar o seu caráter. O problema é ser Davi ter que lidar com Saul. E durante toda a vida, Davi lidou com Saul de uma forma muito graciosa. Mas ainda Saul era a causa dos maiores lutas que Davi teve. Era a causa das maiores vergonhas que Davi passou. E era também a causa dos maiores temores que Davi teve. No capítulo 28 de 1 Samuel, se você abrir a sua Bíblia, Davi fala assim: certamente vou morrer pela mão de Saul, então eu vou sair daqui e vou buscar auxílio na terra de Gate. É quando Davi sai e vai buscar auxílio no meio da terra dos filisteus. Aquilo deu muito problema para Davi, mas o fato é que ele fez isso, mais uma vez, pelo medo tremendo que ele tinha de perecer pelas mãos de Saul. Agora, no capítulo 9 de 2 Samuel, a Bíblia nos apresenta Davi interessado em fazer beneficência àquele rapaz que era quem tinha sobrado da linhagem do homem que o mais fez sofrer. Mas ele lembra que ele faria essa beneficência da casa de Saul por conta que alguém dentro da casa de Saul fez pacto com ele, Jonatas. Se você buscar alguns capítulos ainda atrás do primeiro livro de Samuel, você vai perceber que por volta do capítulo 16 ao 17, Jonatas faz um pacto com Davi, sabendo que Davi de certo herdaria o reino. Ele fala assim: Davi, vamos fazer o seguinte: se eu morrer, você cuida dos meus filhos, e se você morrer, eu cuido dos seus. E ali eles fizeram um pacto e uma amizade profunda e selaram diante de Deus aquela vontade que eles tinham de servir um ao outro, independente do que aconteceria por causa da sua amizade. Sabe que, quando nós comparamos a vida de Davi e aquilo que acontece aqui com Mefibosete, é muito parecido com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós somos de uma casa que rejeitou a Deus. Nós somos de uma casa que virou os olhos para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós somos homens e mulheres. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 23, fala assim, que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E por isso foram destituídos da glória de Deus. Mas de alguma forma miraculosa,
De alguma forma surpreendente, Deus ainda diariamente busca fazer beneficência a nós, por causa do amor que Ele tem por Jesus. Quando você olha e observa Davi, Davi estava no momento do seu reinado onde tudo havia sido vencido. Davi havia vencido os seus inimigos, Davi havia vencido os seus problemas internos, Davi não tinha nada que o atrapalhasse, mas mesmo assim, ele lembra de fazer beneficência à casa daqueles que mais lhe causaram mal. Sabe, nunca num dia da eternidade Deus passou por problemas. Nunca num dia da eternidade de tudo quanto Deus fez, nenhum dia da sua existência, porque Deus não existe, Deus é, nenhum dia desses dias onde Deus é, Ele passou por problemas. Deus nunca esteve encabulado com alguma situação. Deus nunca sequer conseguiu de perto ser perseguido. E mesmo assim, tendo tudo perfeito, Ele se preocupa com aqueles que mais deram dor ao seu coração, eu e você. Quando a Bíblia apresenta a história de Jonatas, fica muito claro que Deus quis fazer beneficência a nós, assim como Davi quis fazer beneficência a Mefibosete. Eu fico imaginando, irmãos, e fica muito claro de ver isso, Mefibosete fugindo, ou a sua ama o levando para fugir, por medo daquilo que a casa de Saul tinha causado a Davi. Quantos de nós nos encontramos fugindo de Deus, por conta dos nossos pecados, por conta da vergonha que nós temos de nos apresentar diante do Senhor? E eu tenho certeza absoluta que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, existe alguém na internet que assiste esse culto, que há muito tempo tem fugido de Deus porque não se acha digno. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem razão, você não é. Mas Deus faz beneficência a você, não por conta sua, mas por conta que Jesus Cristo morreu para pagar exatamente por essa vergonha que você tem. Jonatas se apresentou diante de Davi e fez pacto com ele, defendeu o seu amigo contra os males do seu pai. Assim como o Senhor Jesus Cristo veio aqui em terra, se apresentou como homem e defendeu a nós mesmos dos nossos problemas, através da sua própria vida se entregando na cruz do Calvário. Quando Davi manda buscar a Mefibosete, a Bíblia nos mostra que ele sai e encontra Mefibosete exatamente onde Ziba disse que ele ia estar, numa cidade completamente afastada. E a Bíblia nos mostra, na maneira como ela interpreta, que Mefibosete veio se apresentar ao rei, e a aparência de Mefibosete é de grande preocupação. Porque Davi, da maneira como andava, Davi, da maneira como tinha vencido os seus inimigos, era óbvio na cabeça daqueles que estavam vivendo o momento, que Davi agora estava buscando causa para terminar de uma vez por todas com qualquer um que fosse buscar o trono por direito. Mefibosete, na linha de sucessão, e porque todos os seus tios haviam morrido, era a pessoa que por direito devia estar no trono, porque Saul era seu avô e Jonatas o seu pai, então Mefibosete deveria estar no trono. Mas Mefibosete sempre abdicou do trono por conta dos problemas que foram causados e, enfim, estava longe do lugar onde era o governo. Mas mesmo assim, o Davi o manda chamar e no coração dele certamente passou, é agora a hora de morrer. Quando Mefibosete se apresenta na frente de Davi, ele se prostra, ele vai ao chão. Da mesma maneira como eu e você, tantas vezes chegamos diante de Deus com vergonha por causa da situação onde nós estamos. Eu não sei você, mas quando eu olho para a pureza, grandeza e poder de Deus, irmãos, eu me sinto envergonhado, como diversas vezes eu me apresento na frente dele. Eu gosto sempre de fazer a analogia do tabernáculo. E quando você observa o tabernáculo que Deus apresentou a Moisés em Êxodo, você vê cada detalhe de Deus a respeito dos panos, da maneira da costura, da maneira de carregar, da maneira dos rituais que eram para ser feitos, da maneira da preparação dos rituais. E você vê como Deus preparou tudo aquilo e mostrou para Moisés exatamente como aquilo precisava de ser feito, para que Deus se encontrasse com o homem uma vez por ano. O tabernáculo foi designado por Deus para os homens, para que Deus se encontrasse com os homens uma vez por ano.
no dia do Yom Kippur, no dia da preparação, no dia onde o homem apresentava diante de Deus, através do sumo sacerdote, a aspersão de sangue para cobrir o seu pecado, uma vez por ano. E nós observamos isso e percebemos que agora, na época da graça, Deus nos convida todos os dias para que apresentemos esse tabernáculo na frente de Deus, perante Deus, para oferecermos culto e nos encontrarmos com o Senhor aqui dentro do Espírito que habita em nós. E nós observamos o cuidado que Deus teve em preparar o tabernáculo, e eu me pergunto com que cuidado eu tenho apresentado esse tabernáculo para me apresentar diante de Deus, para apresentar adoração ao Senhor. Mefibosete, de certo, com as devidas proporções, morria de medo por aquilo que aconteceria. Mas quando Davi olha para Mefibosete, ele não vê Mefibosete, ele vê o compromisso que ele havia feito com Jonatas. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para a sua vida, quando Deus olha para a maneira como você se apresenta, Ele não vê você, Ele vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que foi derramado para que você estivesse ali. Ele observa que existe um pacto maior do que as suas falhas, do que os seus problemas. Ele percebe que existe um pacto maior do que aquilo que você não conseguiu fazer. Você se apresenta diante de Deus, porque o preço pela sua vida foi pago por alguém. Davi oferece tudo de volta para Mefibosete por conta de Jonatas. Olha, tudo que era do seu avô Saul, tudo que os homens intentaram em ser diante de mim, agora é seu. Tudo que os homens apareceram diante de mim para serem, porque eu os fiz assim, agora por causa de Jesus que morreu por você, você pode ser. Você pode novamente voltar a ser a imagem da semelhança do meu filho Jesus. Você tem condição. E ele recebe Mefibosete na sua casa, coloca criados sobre ele, e agora aquilo de mais bonito acontece. Olha, você vai sentar na minha mesa para comer. Sabe uma coisa interessante, irmãos? É que existia uma lei em Jerusalém, uma lei que Davi mesmo passou, que na cidade de Jerusalém, porque era a cidade de Deus, não podia ter aleijado, não podia ter coxo, não podia ter cego, não podia ter gente com problema, não podia ter leproso. Só que Mefibosete não só entrava em Jerusalém, como comia na mesa do rei. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele estava sentado na mesa do rei, ele não era só Mefibosete, ele representava uma aliança que foi feita há muito tempo atrás. Sabe por que você sente gozo na sua alma do céu? Sabe por que você senta na mesa de Deus e consegue comer da mesa do Senhor? Foi porque alguém pagou o preço para que você estivesse lá. Foi porque alguém pagou o preço para que você pudesse adorar. Você não adora porque você tem uma voz bonita ou porque você aparece bem na frente das câmeras. Você adora porque Jesus Cristo abriu o caminho para que você pudesse se apresentar. É por isso que você adora. É por isso que você pode levantar a sua voz e clamar a Deus. É por isso que você tem condições de permanecer de pé. Porque, na verdade, se fosse depender de você, você é aleijado das duas pernas. Olha que bonito. A Bíblia fala no final do capítulo 9 que todos os dias, Mefibosete comia na mesa do rei, ponto e vírgula, e era coxo das duas pernas. Sabe o que acontecia? Ele ainda tinha a mesma natureza do que ele tinha antes, só que agora a cobertura da mesa cobria os seus defeitos. Eu quero começar a terminar lembrando de uma coisa muito importante. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é glorioso, que nós estamos diante do Senhor. Mas existe um detalhe na história de Mefibosete que não termina aqui. Algum tempo depois, por volta do capítulo 17 e 18, Davi recebeu uma retaliação, ou, na verdade, uma retaliação por aquilo que ele tinha causado no capítulo 11. Deus, por conta do pecado dele com Batseba, disse que a espada nunca sairia da sua família. Bom, isso foi verdade. Nunca vi um homem sofrer dentro de casa como Davi sofreu depois daquilo. Um irmão estuprou a irmã, depois o outro irmão matou o outro e depois tomou o reino dele. E nessa época que o Absalão foi tomar o reino de Davi, a Bíblia fala que Davi, para não enfrentar o seu filho, levantou e saiu da cidade de Jerusalém para que ele entrasse. E a Bíblia conta que Mefibosete não foi. Mefibosete ficou na cidade. E aí a Bíblia nos mostra isso muito claramente, e fica muito claro,
que Ziba, que era aquele criado que foi deixado para cuidar das coisas dele, vai atrás com Davi e fala assim, ele não foi porque ele falou, agora de certo, eu vou ocupar o lugar que me é de direito aqui. Era mentira, Mefibosete não disse isso. Davi ficou muito triste com a história, e quando ele volta, manda chamar a Mefibosete, e já dá logo na Mefibosete, é o seguinte, você vai perder tudo, porque aquilo que você ficou aí com Absalão na minha ausência, isso foi uma traição muito dura, ele demonstra essa traição. E Mefibosete fala assim, ele na verdade dividiu na metade, deu metade para Ziba e ficou com metade. E Mefibosete olha para Davi e fala assim, não, faz o seguinte, pode dar tudo para Ziba. Pode entregar tudo na mão de Ziba, não tem problema. Sabe por quê? Porque o que eu queria mesmo eu já tenho. Porque o rei por direito, Davi, voltou a reinar sobre Jerusalém. Eu estou tranquilo, eu não preciso de nada. Sabe o que isso nos fala, irmãos? Que quando a nossa alma entende o sacrifício que foi feito por causa de nós, as bênçãos da mão de Deus não interessam. O que interessam é que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está sentado no nosso coração. Que Ele continua lá, reinando sobre a nossa vida. É isso que interessa. A Bíblia fala que quando Davi encontrou de volta a Mefibosete, ele estava barbudo e não lavava os pés desde quando Davi saiu da cidade. E ele falou assim, de maneira nenhuma eu vou fazer a barba, nem vou me limpar, até o dia que Davi volte a reinar aqui. Sabe uma coisa que acontece, irmãos? O mundo vê e fala que nós estamos parados no tempo. Na verdade, nós não estamos parados no tempo. Nós estamos esperando o dia que o Senhor Jesus Cristo vai vir voltar para reinar nessa terra, mantendo aquilo que Ele nos deu para guardar para a glória do Seu nome. A nossa adoração tem endereço certo e a outra pessoa nós não vamos dar. Às vezes o inimigo vem aparecer na frente de você e quer roubar aquilo que por direito é do Senhor. Não entregue. Sabe de uma coisa, pastor Guigui? Tem muita gente que tem entregado a adoração para o trabalho, tem entregado a adoração para a escola, tem entregado a adoração para o documento, tem entregado a adoração para o dinheiro, tem entregado a adoração para as coisas dessa vida. Não entregue, Mefibosete. Lembre-se que você é coxo e que você está aqui por conta de um pacto maior que não foi você que pagou. O que mais lhe interessa é saber que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores reina sobre o seu coração, do que o dinheiro reina sobre a sua casa, do que sobre as posições reinam na sua casa. Entenda isso e ofereça uma adoração leal ao Senhor que te salvou. Ofereça um pacto leal diante do Senhor. Ofereça algo de lealdade diante de Deus. Sabe de uma coisa? Quando você olha a passagem, parece que por algum tempo Davi abandonou Mefibosete. Mefibosete podia até se sentir abandonado por Davi. Sabe de uma coisa? Às vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. Às vezes nós falamos assim, Senhor, o Senhor está tão longe. O Senhor parece que está esquecido de mim. Olha, Mefibosete, continua guardando essa barba para um dia especial. Continua olhando para os seus pés e esperando o dia especial. Porque quando ele voltar, você vai voltar a comer na mesa do rei, exatamente como ele lhe prometeu. Há um dia que o gozo vai bater de volta na sua porta. Você que está pela internet sofrendo de uma depressão profunda, o gozo vai vir voltar a tocar na sua porta. Davi, assim que é a apresentação do Senhor nosso Deus, vai entrar de novo nessa Jerusalém que é o seu coração. E você novamente vai se apresentar na frente dele. E isso vai ser muito mais importante do que as coisas que a vida lhe apresenta. Que nessa manhã nós possamos lembrar de duas coisas, nessa tarde, final de dia. Possamos lembrar de duas coisas. Número 1, nós somos salvos por causa de um pacto maior do que aquilo que nós poderíamos fazer. Número 2, guarde a sua adoração para quem te tirou desse lugar de lamaçal. Guarde a sua adoração para aquele que transformou a sua vida. Lembre-se que você estava em Lodebar. Lembre-se que Ele mandou lhe buscar. Se as circunstâncias agora estão de dificuldade, não se esqueça que a sua adoração tem endereço certo ao Senhor dos Senhores. Não se esqueça, se a frieza tem batido no seu coração, não se esqueça, porque nós já a alegria volta de novo e vai voltar a reinar na sua alma. As dificuldades as situações, circunstâncias têm fazer a alegria sair do seu coração. Não se preocupe.
O Senhor dos Exércitos está cuidando dessa situação e vai voltar a visitar a sua alma com alegria. Adore então, mesmo em momento de dificuldade. Adore então, em mesmo momento de circunstância, porque o Senhor breve vem para restaurar a sua vida. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo se entregou para que nós tivéssemos a vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Glória a Jesus. E nós vamos adorar um pouco mais ao Senhor. Eu queria pedir para que você dobrasse